louvado seja o nome de Jesus. Ele é Deus de graça, poder, majestade. A Ele seja a honra, a glória, o louvor. Quantos estão felizes de estar na presença de Deus? Quantos creem que nós vamos orar agora e o Espírito de Deus vai se mover entre nós? Quantos creem que Deus pode fazer milagres agora? Eu creio. Se houver fé nesse lugar, Deus vai nos tocar com graça e favor. Eu compartilhei no culto hoje de manhã às 11 horas, o irmão Anderson, a Elaine está aqui, né, que é a líder da célula, e o Rodrigo. O Anderson estava desenganado pelos médicos no hospital. Ele estava com embolia pulmonar, insuficiência renal e asepsia. Os médicos falaram, não tem mais o que fazer. Não era convertido e a esposa estava vindo aqui na igreja. E me tocou essa oração, porque eles fizeram uma roda assim, ó. E a célula em volta dela, e essa irmã colocou a Bíblia no chão, ela ajoelhou e ela chorava assim. E nós oramos naquele dia. E olha o que Deus fez. Deus visitou aquele homem no hospital. E ele sonhou, enquanto estava na UTI, que ele era batizado aqui na igreja. E hoje ele estava no culto celebrando ao Senhor. O primeiro culto dele, falou: pastor, eu vou me batizar. Quantos creem que Deus pode fazer milagres aqui? Nós vamos levantar um clamor. Deus levantou o Anderson, Ele vai levantar outros. E nós vamos orar e o Espírito de Deus, Ele vai se mover aqui, ó, assim, ó. Ele vai tocar em pessoas agora e as enfermidades vão embora. Deus vai restaurar pessoas, casamentos, histórias. Quantos querem o mover de Deus? Nós vamos orar. Tem uma irmã nossa, Dani Stofelo. Ela é uma bênção. Essa irmã já perdeu uma filha e o filho dela agora teve um acidente de moto. Ele está na UTI, perfurou pulmão, rim, situação complicada. E eu queria, junto com a igreja, levantar um clamor por essa irmã, amém? Vamos orar? Também quero orar pela Maíra. A Maíra está tendo muita dificuldade de saúde. Maíra, fica aqui, ó. Isso, mais pro meio aqui, ó. A gente vai levantar a mão assim, ó. Todo mundo está perto, vocês vão colocar a mão no ombro, nela ali, vocês que estão aí do lado, e a gente vai orar. E eu creio, Deus vai tocar a Maíra com graça. Talvez você chegou aqui e você tenha uma enfermidade, alguma situação. Levanta a mão assim onde você está. Isso. Eu quero que as pessoas que estão do lado assim, põe a mão no ombro, tá? No ombro, você está perto. E a gente vai levantar um clamor agora. E eu creio, Deus vai derramar graça e poder. A Bíblia diz: aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, do seu interior fluirão rios. Eu creio que o Espírito vai se mover nesse lugar e vai usar pessoas. Vai usar você que está orando aí. E Deus vai curar a gente agora, em nome de Jesus. Pai, nós cremos na Tua intervenção. Nós cremos que o Senhor ouve e responde orações. Nós cremos, Pai, que Jesus encontre fé neste lugar. Porque onde Ele encontrava fé, milagres aconteciam. Nós vimos um milagre na vida do Anderson. E queremos pedir que o Senhor faça acontecer de novo, para a honra e glória do Teu nome. Eu quero clamar que o Teu Espírito se mova agora. E que enfermidades sejam levadas embora. Que pessoas sintam o sopro do Espírito, o toque de Deus nesse lugar. Que elas sintam assim de forma específica. Que haja um sinal no corpo de que a dor, a enfermidade está sendo retirada agora. Eu quero clamar: visita esse jovem lá na UTI, o filho da Dani, que ele seja curado em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu quero colocar a vida da Maíra e pedir que o Senhor a abençoe e derrame cura. Eu quero colocar, Deus, a vida de cada irmão que estendeu suas mãos, aqueles que estão em casas, aqueles que estão no hospital vendo pela televisão, aqueles que estão no presídio, aqueles que estão, Pai, indispostos, que agora a cura de Deus seja derramada entre nós. Vem, Espírito de Deus, se move, traz direção, cura, restauração. Faz o que não podemos fazer e que o Teu nome seja
engrandecido entre nós. Faz assim, Pai, para o louvor da tua glória. Nos visita, fala conosco, revela a tua palavra a nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Ele faz milagres, Ele opera. Eu creio, a graça de Deus vai chegar para muitas pessoas, já chegou para muitas pessoas, em nome de Jesus. Dá um abraço quem está perto de você, diga: você é uma bênção. Que Deus fale com você, que Deus ministre na sua vida. Deixa eu explicar uma coisa. A ceia do Senhor, na igreja primitiva, ela era a festa ágape, a festa do amor, o ajuntamento dos santos. Eu quero que você, de pé como você está, você vai ver que tem uns elementos aí. Você que já entregou tua vida para Jesus e foi batizado, confessou isso através do batismo. Agora pega o cálice, tá? Se você é celíaco, está aqui na mesa. Tem vários pontos na igreja onde você pode tomar do pão, do vinho. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu queria ler um texto com vocês da palavra de Deus que explica esse memorial de fé. Para mim, a ceia é um dos momentos mais sublimes da liturgia, porque ela foi instituída por Jesus, e é onde a gente glorifica e exalta Jesus pelo sacrifício dele por nós. E a Bíblia diz assim: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Repita comigo: até que ele venha. Mais uma vez: até que ele venha. Olha que tremendo o texto da palavra de Deus. Há mais de 2000 anos estamos declarando o poder que há no sangue de Jesus para salvar. E até que ele volte, eu não sei se vai ser amanhã, mês que vem, ou daqui 1000 anos, a igreja vai continuar declarando que há poder no sangue de Jesus para salvar. A ceia, ela aponta para dentro de nós, a restauração de Deus nas nossas vidas. A ceia aponta para trás, o sacrifício de Jesus que levou as nossas dores. A ceia aponta para frente, a nossa vitória consumada. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas ele voltará e experimentaremos a sua glória plenamente. E até que ele volte, estaremos como igreja declarando: Jesus venceu, Jesus venceu. Você crê nisso? Aleluia. Hoje nós vamos orar agradecendo a Jesus pela vitória dele. Feche seus olhos. Esse é um tempo de autoexame. Esse é um tempo onde honramos o sacrifício de Jesus, não apenas através de uma cerimônia, mas através da nossa vida. Então olha, veja se tem algo para consertar, para acertar. Que você honre a Jesus com a sua vida. Faça assim. Aleluia. Nós vamos orar agora agradecendo a Jesus pelo pão que representa o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz no nosso lugar. A nossa irmã Girande vai orar para nós, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício. Querido Pai, Tu és entronizado neste lugar. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui para celebrar a sua vitória na cruz, para celebrar a salvação, para celebrar a vitória na cruz, que nos trouxe remissão de pecados, que nos trouxe a liberdade, que nos trouxe salvação. E hoje, em memória, nós celebramos e agradecemos, Senhor Jesus. Celebramos o teu pão, que representa, Senhor, o seu corpo nesta noite. Gratidão, Senhor. Comamos do pão celebrando ao Cordeiro.
Agora tome do cálice assim, levanta o cálice bem alto, como uma demonstração de honra, exaltando ao Senhor. Diga: Senhor, obrigado. Jesus, eu te honro, eu te exalto pelo teu sacrifício. Louvado seja o teu nome. O irmão Gediel vai orar para nós agora, agradecendo a Jesus pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Senhor Deus, nós te louvamos nesse momento quando estamos celebrando, Senhor, a ceia. E agora com esse cálice, ó Pai, em nossas mãos, que nos leva, Senhor, à memória do teu sacrifício vivo e do teu sangue derramado por nós ali na cruz. Esse sangue que nos purificou, que nos limpou, nos transformou e nos deu nova vida. E por isso é que nós estamos aqui nesta noite, Senhor, adorando ao teu nome, celebrando a ti, Senhor, porque somente por causa disso, Senhor, é que nós estamos aqui. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua vida que tu nos deste para termos vida, Senhor. Por isso é que nós te louvamos e adoramos. Em nome de Jesus, ó Pai, aqui oramos. Amém. Amém. Tomemos do cálice, celebrando ao Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de glória, majestade, poder. Amém? Pode sentar no seu lugar. Diga para quem está do lado aí: Deus vai falar com você agora. Eu creio de maneira especial. Estou tão feliz hoje. É o quarto culto já que eu estou ministrando. E eu estou feliz porque nós abrimos o culto das 5. E eu fiquei pensando, né? Vai minguar talvez o culto das 7. Está cheio aqui, tinha quase 2.000 pessoas hoje no culto das 5. Então, louvado seja Deus. E eu quero desafiar você. A gente abriu espaço para você convidar alguém. Agora tem espaço para crescer, né? Então chama alguém, convida, participa. Eu creio que Deus tem feito grandes coisas e vai multiplicar graça e favor sobre essa igreja, sobre nós a cada dia. Amém? Você crê nisso? Bom, antes de ministrar, quero fazer um convite rápido para você. O Ministério de Famílias está promovendo a primeira conferência de famílias da nossa igreja. E eles prepararam algo muito lindo para nós. Nessa conferência estão vindo vários preletores que vão estar ministrando. Então quem vai dirigir a adoração vai ser o Ademar de Campos nesses dias. Quem vai estar ministrando para nós, um dos convidados é o Lucas Hayashi, Jaqueline Hayashi. Eles têm uma escola, são pastores em São Paulo. Tem um projeto lindo de educação, livros escritos sobre crianças, como tratar com ela, educação de filhos. Vai ser lindo. Está vindo também o Marcos Eberlin, eu esqueci o sobrenome, Eberlin, e ele é um cientista, um homem muito inteligente. A filha dele também é cientista. Ela foi a cientista mais premiada no Brasil nesse último ano que passou. E ele vai compartilhar conosco a respeito da cosmovisão cristã, como que os nossos filhos, que são gente que está estudando na faculdade, os adolescentes, podem defender a fé na escola, defender a fé. Nós, como podemos ensinar a fé para os nossos filhos. Estamos recebendo o pastor Fernando Diniz, que também é pedagogo. Ele já treinou professores no Brasil inteiro. E ele é um pastor, um homem de Deus, amigo querido, vai estar ministrando. Pastor Nassif, vocês já conhecem aqui da casa, vai estar ministrando para nós. Também o pastor Klaus, o meu tio, vai contar uns casos cabeludos da minha família. Família aí era complicado. Deus fez uma obra linda. Você vem ouvir uns causos de família, vai ser especial, mas você não pode perder. Então a gente fez algo, tentou fazer de forma muito acessível. Tem vários painéis, tá? Então veja lá quais são os painéis, porque meu filho está viciado em tela, em jogo de videogame. Tem lá alguém ministrando sobre isso, tá? Eu estou vivendo a crise do ninho vazio. Os meus filhos casaram, eu estou sozinho. Tem painel sobre isso. Eu estou vendo conflito de relacionamento. Tem painel sobre isso. Então, tá lindo. Vai lá,
participa. E eles ainda prepararam uma graça, né? Sabem que eu tenho 3 filhos, né? 2 que já nasceram e um a caminho, está na barriga da Sil. E eles fizeram o meu filho, que nem nasceu, fazer um convite para vocês. Olha o que eles apontaram. Dá uma olhada nessa chamada aí. Eu ainda nem nasci, mas quero convidar vocês para a conferência de famílias da BIB Curitiba. Um tempo maravilhoso para investir na família, educação, direção e respostas para o tempo que vivemos. Vamos ter convidados especiais para nos ensinar e quero que você participe. Faça a sua inscrição. Eu achei graça que o menino já nasceu de aliança. Eu não sei quem encomendou o casamento, mas orem, por favor, né? Que Deus abençoe esse tempo. Participe, vai ser bênção. Vamos lá. Quero falar sobre sabedoria hoje. Quem quer ter sabedoria? O título da mensagem de hoje é Convide a Sabedoria para Dançar. Se você não sabe dançar, que nem eu, vai aprender hoje aqui. Vai ser embalado pelo ritmo da sabedoria de Deus. Quem quer ser embalado assim? Abra a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 1 a 10. Nós vamos ler essa porção da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Eu comecei a mensagem hoje de manhã, vou continuá-la hoje à noite. Quero falar de princípios de sabedoria que podem abençoar a sua vida. Quando eu estava lendo o livro de Provérbios essa semana, algo me chamou a atenção. A Bíblia vai apresentar a sabedoria para nós como uma pessoa. Em Provérbios, no capítulo 1, ela é apresentada gritando nas ruas, conversando nas praças, ensinando nas portas da cidade. Em Provérbios capítulo 9, a sabedoria aparece construindo casa e preparando banquetes. Agora, no capítulo 3, que acabamos de ler, a sabedoria nos é apresentada e numa mão ela carrega a vida longa e na outra mão ela carrega riqueza e honra. Ela estabelece os fundamentos da terra, põe o céu no seu lugar e com o seu conhecimento faz as nuvens gotejarem orvalho. A sabedoria nos é apresentada como uma pessoa. E eu fiquei pensando, se a sabedoria é uma pessoa, eu quero convidar ela para morar na minha casa. Se a sabedoria é uma pessoa, eu quero convidar ela para pegar carona comigo para o trabalho, para sentar na mesa das refeições e me ensinar a educar meus filhos, a fazer negócios, a tomar boas decisões. Na verdade, eu queria te contar um segredo. Essa madrugada, depois de estudar a Bíblia, eu acordei assim, quando todo mundo estava dormindo. Fui lá no meu lugar onde preparo os sermões, e eu pus uma música e comecei a orar. E eu convidei a sabedoria para dançar. Na verdade, eu fiz uma oração, eu não sei dançar direito. Eu orei assim: Deus, embala a minha vida no ritmo da sua sabedoria. Hoje eu queria te ensinar alguns passos. Eu não sei dançar, mas eu sei te conduzir no embalo da sabedoria de Deus. Quantos querem ser embalados pela sabedoria de Deus? Mas pastor, como é que isso funciona? Como que a sabedoria de Deus, ela atua em nossas vidas? Como ela opera em nosso favor? A Bíblia vai nos falar em Provérbios
125 vezes, ela vai usar o termo sabedoria ou sábio. No Oriente Antigo, eles valorizavam muito os conselheiros. A maioria dos reis e governantes tinham sábios que os ajudavam a tomar decisões. E o que eu acho interessante é que quando olhamos pela perspectiva bíblica, o sábio era aquele que tinha acesso à revelação, a conhecimento de Deus. É por isso que José é chamado de sábio. Daniel, seus amigos, porque eles tiveram acesso a revelações especiais de Deus que abençoaram reis e nações. Mas a sabedoria, ela também no hebraico é uma palavra curiosa, rakam. Porque essa palavra rakam muitas vezes é usada para pessoas que são hábeis no trabalho com as mãos. Os artífices, por exemplo, do tabernáculo, ou os construtores do templo. Porque o que a Bíblia vai ensinar é que a sabedoria não é apenas conhecimento. É conhecimento que eu ponho em prática. É conhecimento que molda a maneira de viver. É conhecimento que envolve a arte de viver bem. E nessa perspectiva, é por isso que o Novo Testamento nos mostra a sabedoria representada na pessoa de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, a Bíblia vai dizer que Deus nos uniu com Cristo para que Cristo se tornasse a nossa sabedoria. A Bíblia também vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, que nele, em Cristo Jesus, estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em outras palavras, tudo o que precisamos para tomar boas decisões, para viver bem, encontramos no exemplo de Jesus, e não apenas isso. Nele estão escondidos todos os tesouros, os segredos do conhecimento. Você pode receber respostas diretamente do trono da graça de Deus. Quem quer abrir a porta das revelações, do conhecimento de Deus? Você acredita que isso pode acontecer? Eu nunca vou me esquecer de uma experiência que vivi. Alguns anos atrás eu fui convidado para pregar em Nova York, numa conferência, e eu fiquei muito emocionado, porque era a igreja que eu ia pregar, era uma igreja histórica, onde John Wesley, um grande avivalista, pregava, ministrava. E eu lembro que eu entrei naquele lugar, eu fiquei emocionado, falei, cara, olha onde que eu estou, que privilégio eu pregar aqui. Mas o que mais me impactou foi a palavra de um homem, que na verdade ele era um cientista brasileiro, chamado Daniel Alfa. Daniel Alfa, ele trabalhou na NASA na década de 80, e esse homem contou uma experiência que em 86, quando a Challenger, sabe aquela espaçonave, ônibus espacial, que explodiu, quem lembra disso? Quem lembra? Você tá velho, né? Em 86 eu tinha 3 anos, mas eu vi, o Budal tá falando, eu não lembro, Quem estudou um pouquinho na história, lembra que explodiu a espaçonave. E ele disse que naquela ocasião eles reuniram 300 cientistas. E ninguém saía dos escritórios, dos laboratórios, até que descobrissem o que ocasionou a explosão. E uma resposta para o problema. Descobriram o problema, mas ninguém tinha resposta. 42 dias trabalhando. Daniel Alfa, ele era conhecido lá na NASA como o cientista de Deus, porque tudo que pediam para ele fazer, ele falava assim, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Mas ele tinha um chefe, o líder da sessão, e era um ateu confesso. E conforme os dias foram passando e ninguém resolvia o problema, nem o Daniel Alfa, ele chama aquele homem de Deus e diz, e aí, onde está o teu Deus? Foi passear? Está de férias? Por que ele não resolve esse problema? E então ele disse que naquele momento ele sentiu um calor que vinha das suas pernas, tomou seu corpo inteiro, e ele respondeu, quando ele viu, ele estava falando, ainda hoje o meu Deus vai resolver esse problema. E aí o cara tirou sarro dele, virou as costas, e ele falou, meu Deus, por que eu falei isso? Meu pai, eu falei no ímpeto, mas ele falou, eu senti algo de Deus. Entrei no laboratório e comecei a orar, falei, Deus, do Senhor estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
me dá a resposta, fala comigo. E a Bíblia dele estava aberta em Êxodo 30. Quando ele começa a ler, ali falava do perfumista. Os ingredientes que ele precisava usar para fazer um incenso que seria usado no tabernáculo. E aí quando ele está lendo a Bíblia, Deus fala, está aqui, a resposta está aqui. Ele falou, não acredito. Ele vai pegar os componentes, reúne os componentes que estavam ali naquele texto, e um dos componentes ele testa, e ele encontra um lubrificante que resolvia o problema da espaçonave. É impressionante. Ele estava contando que eles reuniram então os cientistas para fazer os testes com o lubrificante que ele tinha criado. Estavam todos ali esperando para ver o que ia acontecer. E quando os testes começam e o resultado é positivo, as pessoas começam a gritar, a celebrar, a fazer festa. Ele disse, olha, tinha uma tradição na casa. Quando alguém descobria algo importante, essa pessoa podia fazer uma declaração e todos tinham que repetir. E então ele declarou assim: glória a Deus, Jesus Cristo vive, Ele resolveu este problema hoje. O ateu teve que declarar: glória a Deus, Jesus Cristo vive, Ele resolveu, Ele fez isso acontecer. Sabe o que aconteceu com o ateu? Não é mais ateu. Porque em Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é Deus de graça e poder. Agora eu fico pensando, se Jesus resolve o problema de espaçonave, o que é teu problema para Ele? Sabe o que vai acontecer hoje? Eu vou te ensinar a abrir a porta da revelação de Deus. E o conhecimento do Senhor vai chegar na sua vida. E Ele vai te tornar abençoado em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos querem abrir a porta da revelação de Deus, do conhecimento de Deus? Você quer fazer isso? Amém? Esse texto fala de uma série de princípios de sabedoria, que quando aplicamos na nossa vida, eles fazem a sabedoria de Deus trabalhar em nosso favor. Eu não sei quantos notaram ao ler o texto, quantas promessas. Você reparou? Saúde para os ossos, abundância, vida longa. Você percebeu no texto tudo isso? Quando nós aplicamos os princípios da sabedoria de Deus na nossa vida, nós somos abençoados. E hoje eu queria dividir com você alguns princípios que podem trazer bênçãos para você, para a sua casa, para os seus. Quantos querem aplicar isso na vida? Primeiro princípio que nos embala no ritmo certo na vida, eu falei hoje de manhã, que é a palavra de Deus aplicada. Quem lembra? Não vou pregar de novo, só levanta uma mão assim. Você pega o conhecimento da palavra com uma mão e com a outra você aplica. Quando a gente faz isso na educação dos filhos, no negócio, tudo que fazemos, as bênçãos do Senhor chegam. Também falei hoje de manhã sobre fidelidade. Repita assim, fidelidade. Só vou tentar explicar. Você divide mais da sua vida com as pessoas que você confia, não é verdade? Quanto mais confiança, mais a gente reparte. Concorda comigo? Com Deus é a mesma coisa. Eu não apenas entendo a palavra, aplico a palavra, mas eu permaneço nos valores, nos votos. E quando Deus encontra fé, fidelidade, Ele revela mais, Ele mostra mais. Terceiro princípio, e eu quero pregar agora. Terceiro princípio, olha lá o que está no versículo 5, que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Que coisa tremenda. Olha o que a Bíblia está falando. Qual que é o terceiro princípio? Reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Repete comigo assim: reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Olha que há uma progressão aqui no texto. Ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração.
Não se apoie no seu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Sabe, muitas vezes na dinâmica da vida, nós temos que tomar decisão. Eu tomo tantas decisões todos os dias. E muitas vezes a gente faz isso no piloto automático. Sabe, às vezes tomamos decisões importantes baseados no nosso próprio entendimento. A gente vai fazendo as coisas de determinada forma e maneira que a gente começa a acreditar que a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe o que é melhor. E então muitas vezes tomamos decisões e não reconhecemos Deus nos caminhos que tomamos. Você quer ser abençoado pelo Senhor? Escute o que eu vou te falar. Consulte a Deus em todos os seus caminhos. Pergunte. Eu já falei aqui que eu tenho um jeito de fazer devocional. Primeiro eu leio a Bíblia, depois eu tenho um tempo de intercessão pelos meus, pela minha família. Mas eu tenho um terceiro momento que para mim é muito caro, que é o momento de fazer perguntas. Eu não sei se você tem um caderno de oração. Compra um caderno na papelaria, escreve caderno de oração, pronto, abençoa, virou caderno de oração, tá? Você coloca lá teus pedidos, o que Deus falou com você, mas coloque perguntas. E gaste tempo buscando ouvir do Senhor. Lembra, a oração ela é um monólogo, ela é uma conversa. Se você pegar o meu caderno de oração, você vai ver lá que tem um monte de data com resposta de coisas que eu perguntei ao Senhor. E respostas específicas. E sabe, quando a gente reconhece a Deus em todos os nossos caminhos, isso traz paz para nós. Isso reflete no corpo. Tá? Quem quer ter saúde aqui? Tem muita gente que sem saúde porque está preocupado, está somatizando, está ansioso. Por quê? Porque Deus não te deu palavra, então você fica inseguro, você fica perdido. Mas quando a gente consulta o Senhor, a gente tem experiências do poder de Deus. Eu lembro, meu pai sempre ensinou isso. Filho, antes de tomar decisões, vai lá, vai para o teu quarto, ora e Deus fala. E ele contou várias experiências que marcaram a sua trajetória, de como ele aplicou isso na sua vida. E uma me marcou muito. Meu pai, quando a gente morava em São Paulo, ele comprou um pequeno apartamento. E ele morava num prédio. E um amigo da igreja também comprou um apartamento no mesmo prédio. Eles eram vizinhos e muito amigos. Nós frequentávamos a casa uns dos outros. Eu era pequenininho. E meu pai disse que esse amigo dele era matemático. Ambos tinham feito financiamento para comprar os seus imóveis. E tinha surgido um programa de crédito do governo, um programa de financiamento, que parecia muito bom. Esse amigo do meu pai era um matemático. Ele foi lá na casa do meu pai e ele mostrou os números, fez as contas e provou para o meu pai que eles precisavam mudar o programa de financiamento. Que esse programa do governo, essa nova linha de crédito, ela era melhor do que eles tinham feito. Ele era matemático, mostrou, provou. Meu pai disse muito obrigado, mas falou, deixa eu orar. E na hora que ele foi orar, Deus claramente disse para ele que não era para tomar aquela decisão. Ele então disse para o amigo que não ia entrar no programa. E ele ficou dizendo, mas como você vai perder dinheiro? Eu te mostrei os números, não tem sentido o que você está falando. Ele falou, bom, eu orei e Deus pediu para não fazer desse jeito. Bom, aquele amigo adotou a linha de financiamento e o meu pai, não. Alguns anos depois, o governo mudou o indexador que fazia o cálculo dos juros. E aquele amigo do meu pai pagou 3 vezes o apartamento que o meu pai pagou. Eu não sei se você pode entender isso. Não dá para entender. Existe um princípio que traz bênção sobre as nossas vidas. Às vezes eu não provo na matemática. Não dá. Ele é um princípio da revelação. Quando eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. Quem quer ser abençoado aqui? Reconheça Deus antes de tomar a decisão de casar, meu amigo.
Reconheça se é a vontade de Deus antes de aceitar essa oferta de emprego, antes de comprar esse imóvel, antes de fazer o negócio. Se você submeter a sua vida diante do Senhor, tudo que você faz, se lá no caderno de oração tiver resposta, sabe, palavra, Deus falou, Deus mostrou, Deus disse, esse sinal, você vai ser bem sucedido. Quantos creem assim? Amém? Glória a Deus. O que eu estou te ensinando é tão poderoso. Põe em prática, você vai ver a graça do Senhor. Outro princípio que pode trazer bênçãos, que faz a sabedoria de Deus trabalhar para nós, é o princípio da honra. Olha o que diz a palavra do Senhor: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Então os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quarto princípio: honrar. Honrar. A honra traz bênçãos. Quando a gente aprende a honrar, a sabedoria de Deus trabalha em nosso favor. Mas o que é honrar? Honrar é fazer distinção, é distinguir os outros, fazer diferença. É quando eu compreendo que determinada pessoa merece mais. É uma atitude de respeito, é uma atitude que toca de alguma forma. E a Bíblia está dizendo: olha, quando vocês se relacionarem com Deus, usem de honra. Ele merece respeito. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Sabe, hoje eu estava ali na sala, no café, e o pastor William me compartilhou uma história que eu achei bonita. Diz que há 20 anos atrás, a filha dele estava no culto, e naquela época no departamento infantil nós estávamos, a igreja toda na verdade, estava fazendo a campanha de construção, e nós fomos convidados para participar, ajudar. Se você está sentado nessa cadeira hoje, você está nesse lugar lindo, é que tiveram muitos irmãos que de forma muito assim liberal, abriram o coração, com muita liberalidade, e abençoaram. E aí eles estavam falando para as crianças participarem, e a filhinha do pastor William foi para casa, e ela escolheu a boneca que ela mais gostava, e na hora da oferta ela trouxe a boneca, porque Deus merece o melhor, honra. E aí o pastor estava falando para mim: pastor, a tua mãe chamou ela, orou por ela e deu uma palavra para minha filha. 20 anos depois, ela estava com um bebê no colo, eu trouxe ela aqui para você apresentar, e você declarou com outras palavras, mas disse a mesma coisa para minha neta. E o favor de Deus vai vir sobre a sua vida e sobre a sua casa, pastor. Sabe por quê? A sua filha aprendeu o que representa honra. A Bíblia vai nos mostrar quão poderoso é a honra. Não tem a ver com a quantidade. A Bíblia fala entregar o melhor dos seus frutos, os primeiros frutos, entregar ao Senhor. Um dos exemplos para mim mais lindos de honras na Bíblia é a mulher pecadora. A Bíblia fala que Simão faz um encontro em casa, chama Jesus, e uma mulher pega um vaso de perfume caro, perfume de alabastro. Normalmente isso era algo usado nas festas de casamento, era um presente guardado com carinho. E ela pega o melhor que ela tinha, o que ela faz? Ela joga nos pés de Jesus, ela chora sobre os seus pés, e ela enxuga os pés dele com os seus cabelos. E aí Simão está criticando a mulher, está falando: se Jesus soubesse quem ela era, uma mulher pecadora. Mas o que Jesus faz? Jesus a honra. Sabe por quê? Escuta aqui: Deus responde honra com honra. Amém? Quem quer ser abençoado? Deus responde honra com honra. Se você entregar o melhor para o Senhor, Deus vai te abençoar. Sabe, hoje eu fiquei feliz. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para esse pessoal do coral que está aqui. Eles chegaram hoje aqui, eu acho que deve ter sido umas 8 da manhã,
participaram do culto das 9, do culto das 11, do culto das 5 e do culto das 7. E eu vi esses irmãos no louvor aqui e eles estavam assim, ó, celebrando, felizes. Eu não sei você, eu estou no meu quarto culto pregando, mas eu entrei na sala e eu estava falando para o Plínio aqui, sentei e falei assim, cara, eu estou feliz porque eu estou entregando tudo que dá. E é tão gostoso. Eu vi os irmãos que estão trabalhando. Eu quero que vocês dêem uma salva de palmas para esses irmãos que estão aqui, ó, na recepção, que estão no estacionamento, os brigadistas, no departamento infantil, que estão trabalhando, sabe? Eles estão honrando a Deus. E eu gosto tanto quando eu vejo, tem gente que vem assim, meio cabisbaixo, não, com sorriso, com alegria, porque eu vim entregar o meu melhor. Vocês entendem o que eu estou falando? Honra. A Bíblia vai falar que quando a gente honra a Deus e as pessoas, aos outros, nós somos recompensados. E existem vários textos da palavra de Deus que associam a honra à recompensa. Eu vou ler alguns para você. Acabamos de ler Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Olhe, é o melhor e é o primeiro. Deus tem que sempre receber o melhor e em primeiro lugar. Amém? Não há outro que merece honra maior do que o Senhor na sua vida. Ele é o primeiro e Ele recebe o melhor. Ele é o primeiro do meu dia. Eu primeiro falo com Ele no meu dia. E Ele é o último do meu dia, porque eu termino o dia na presença dEle. Eu entrego o primeiro fruto. Não dê apenas oferta, dê primeiro, porque Ele vem antes das outras contas. E quando eu faço isso, eu sou abençoado. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele vai te suprir plenamente. Tem gente que já viveu esse valor, já experimentou essa graça, mas esqueceu no meio do caminho. Deus está te dizendo, Deus tem que ser primeiro, senão você vai parar de ser abençoado. Presta atenção, você já foi tão abençoado, meu irmão, e esqueceu no meio do caminho esse negócio. Hoje, se arrependa e coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, e a bênção do Senhor vai chegar para você. Amém? Quantos creem nisso? Olha o que diz aqui, ó. Honra o pai e a mãe, você já conhece. E aí o que vai acontecer? Os seus dias se prolongarão sobre a terra. O primeiro mandamento com promessa, tem a ver com honra. Sabe por que você está todo enrolado na tua casa, na tua família? Porque você não honra teu pai e tua mãe. Tua mãe está lá com um forno velho caindo aos pedaços, está prosperando, você não honra ela. Por uma besteira você não vai mais na casa dos teus pais. Ei, presta atenção, quem quer ser abençoado aqui? Deus responde honra com honra. Olha outro exemplo, o cônjuge. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Tratem-nas com honra, como a parte mais frágil, cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ei, presta atenção. Sabe por que Deus não está respondendo a tua oração? Porque você não trata a tua mulher. Cadê os homens aqui que são casados? Levanta a mão. Isso. Sabe por que as suas orações não estão sendo ouvidas? Porque você não trata com honra a mulher que Deus te deu. Agora, se você não trata nem a tua mulher com honra, como é que você vai tratar Deus com honra, meu irmão? Eu duvido que você faça isso. Ei, em nome de Jesus, você vai derramar óleo de honra na cabeça da tua mulher. Vai acordar ela com elogios, com palavra que abençoa. Vai cuidar dela bem. E as suas orações vão ser atendidas, porque Deus responde honra com honra. Olha outra promessa. Sobre os nossos líderes. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém dera, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aí está falando de liderança, e tem vários textos, aqui está falando de liderança espiritual, mas tem vários outros textos que falam de todo tipo de autoridade. E a Bíblia não fala que a gente tem que honrar a autoridade que é boa. Ela fala que a gente tem que honrar a autoridade. A quem honra, honra, a Bíblia diz. Mas como assim, pastor? Você não conhece o meu chefe? Deixa eu dizer. Tem muita gente que não é abençoada porque não honra o chefe. É verdade. Não honra. Você ficar reclamando, você
não atende bem, você tem... Pastor, você não conhece, meu chefe é um endemoniado. Ué, e o chefe de Davi era o quê? Um rei endemoniado. Saul era um rei endemoniado. E perseguia Davi. Mas o que ele fez? Quando ele teve a oportunidade, ele estava sendo perseguido para ser morto. O que ele faz? Ele diz: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele honra Saul. Pastor, você não conhece meu chefe? Pede Saul, ele é um anjo de ternura, te garanto. Quem quer ser abençoado? Crente honra as pessoas. Não importa, se pede para andar 1 milha, a gente anda 2. Esse é o padrão de Jesus. Se rouba a capa, dá a túnica. Você está entendendo? Quem quer ser abençoado aqui? Honra a tua liderança. A Bíblia diz mais, ela diz que nós temos que ter prazer. Romanos 12:10 diz: deleitem-se, tenham prazer em honrar os outros. Repita comigo esse versículo: deleitem-se, tenham prazer em honrar os outros. Quando a gente tem prazer de honrar, a gente recebe honra. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas na sua vida se você aprender a honrar os outros. Hoje você vai sair daqui, vai buscar teu filho no departamento infantil, você vai honrar aquele pessoal todo que está trabalhando lá. Você vai passar no estacionamento e vai elogiar o irmão que está lá cuidando do teu carro. Ele não é funcionário da igreja, ele veio voluntariamente para que você pudesse estar aqui servindo ao Senhor. Você vai no restaurante comer pizza depois do culto, você vai lá, o garçom que te atender, você vai fazer uma oração por ele, falar: qual que é o teu nome, deixa eu orar por você. Você vai chamar, se ele te atender bem, o gerente vai honrar. Tenham prazer em honrar os outros. Honre a pessoa que trabalha na sua casa, o recepcionista que te trata bem. Honre. Deus vai derramar honra sobre a sua vida. A sabedoria de Deus vai trabalhar para você. Alguns anos atrás eu fui pregar em Ribeirão Preto. E o pastor, vou terminar com essa história, pode chegar o louvor aqui. O pastor pediu para um irmão da igreja ser o meu motorista, ele levar eu nos lugares, cuidar de mim naqueles dias. E eu fiquei doente, passei um perrengue. E esse irmão cuidou de mim com tanto apreço. Ele me pegava, me levou no hospital, depois me levou na farmácia. Eu nem vi, ele pegou lá o prontuário do médico e foi na farmácia, pagou meus remédios. Eu fiquei constrangido com tanto carinho daquele irmão. Ele estava passando por uma crise, mas como ele derramou óleo de honra na minha vida, no outro dia eu ia pregar. E sabe qual que era o assunto que eu ia falar para os líderes? Sobre honra. E aí, quando eu terminei a palavra, eu falei assim: hoje eu quero honrar uma pessoa que me honrou demais nesses dias. Eu chamei aqueles irmão, contei como ele tinha me tratado. Eu falei: eu creio que esse irmão está precisando de uma provisão financeira, eu quero abençoá-lo e queria convidar todos esses pastores que aqui estão para abençoá-lo. Queridos, foi algo tremendo. Aqueles irmãos começaram a trazer oferta e aquele irmão chorava, porque Deus, Ele responde honra com honra. Sabe o que aconteceu? A gente ficou tão impactado de abençoar, de ver o efeito da honra naquele lugar, que aí nós saímos todos os pastores ali, eram pastores de jovens, e nós fomos tomar café no shopping, e entramos no estabelecimento, e tinha ali um caixinha, para as pessoas darem uma gorjeta, para as pessoas que trabalhavam no café. E aí um dos pastores, motivado, entendendo o princípio, deleitem-se em honrar os outros, ele falou: vamos aqui cantar uma canção para esse povo. E eu quero chamar todos vocês para darem uma oferta generosa. E eu nunca vi isso acontecendo. Mas a gente começou a cantar louvores no café. E as pessoas vinham colocando dinheiro no caixinha. E eu vi aquele bolo de dinheiro assim, caindo pelos lados do caixinha. E aqueles garçons chorando, alguns emocionados. Eu saí tão feliz aquele dia no restaurante. Porque dá prazer honrar os outros. A Bíblia diz que quem empresta ao pobre, quem dá ao pobre empresta a Deus. Ele põe na conta dele. Tudo que a gente faz pelos outros, quando a gente honra nossa esposa, os nossos filhos. Sabe, você não vê às vezes, mas a tua esposa, ela trabalha, cuida dos filhos e aí na noite está preparando a comida para você, cara.
O teu marido teve um dia pesado de trabalho e ele para tudo para te escutar, ou para brincar com os filhos. Honra. Deus põe tudo na conta dele. Tem gente que está chorando sozinha no banheiro para os outros não verem, porque está cansado demais, mas não deixou de honrar. Deixa eu te dizer, Deus te viu, e hoje Ele me manda te dizer que Ele vai te honrar de maneira especial. Honra, honra. Deleitem-se em honrar os outros. Quando a gente aplica a honra na nossa vida, a sabedoria de Deus abre portas para nós. Hoje eu vim aqui para honrar a Deus. Quantos vieram fazer o mesmo? Eu não sei o que Deus falou com você, mas se você quer pedir a ajuda do Senhor para reconhecer Deus em todos os seus caminhos e honrar a Deus e aos outros, eu queria pedir que você ficasse de pé. Eu queria orar para que Deus te desse graça, para que você possa fazer isso hoje. Aleluia. Isso. Levante as mãos assim, ó. Levante as mãos assim. Isso. Deus coloca a honra na mão dos meus irmãos. Honra, 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 honra. Que eles tenham prazer em pegar os recursos da tua graça e dividir com os outros. Que haja honra em nosso meio, que haja honra nas nossas casas, que haja honra nos nossos cultos, que haja honra em tudo que fazemos, que haja honra no lugar que trabalhamos, que haja honra, Pai. E que o Senhor se agrade de nós, e que a tua sabedoria trabalhe em nosso favor. Eu quero pedir que os meus irmãos não tenham medo de consultar o Senhor. Alguns estão dizendo, mas eu não sei fazer isso. Eu quero pedir que num ato de fé, Pai, eles possam se colocar na tua presença e perguntar, pedir sinais, e que o Senhor se revele de maneira poderosa, e que eles experimentem os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Que o Senhor endireite caminhos, que eles tenham caminhos de sucesso, caminho de bênção. Quero pedir, se existe maledicência, se existe palavra ruim, se existe intriga, Deus, que de alguma maneira não temos honrado a quem devemos, que o Senhor tire tudo isso das nossas vidas, para que a tua bênção não cesse. A tua palavra diz que onde a honra, onde reconhecemos Deus nos nossos caminhos, existe saúde, Pai. Que pessoas sejam curadas agora, em nome de Jesus, porque essa porta de bênção se abriu para eles. Pai, nos ajuda a honrar as pessoas hoje. Que a gente possa sair desse lugar e honrar, honrar, honrar e honrar. E que o Senhor se agrade de nós e nos abençoe. Faz assim, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Quem vai honrar aqui alguém hoje antes de dormir? Amém? Por favor, levanta a mão, deixa eu ver assim. Essa semana pelo menos você vai honrar, vai honrar. Deus vai te abençoar. Põe essa palavra em prática. Isso é poderoso demais. Deixa eu fazer mais um convite. Eu já vou encerrar o culto. Eu falei que a sabedoria de Deus é uma pessoa. Talvez você veio aqui e não conhece. A sabedoria de Deus é encarnada. Ela é Jesus. Quando a gente reconhece que Ele é o modelo de vida e põe Ele como padrão, nós somos abençoados. Talvez você veio aqui hoje e você quer falar, Jesus, eu quero fazer do Senhor modelo, padrão, quero te seguir, quero seguir o Senhor. Aonde você está, eu queria orar por você. Se você aprender a viver com Jesus, seguir os passos dele, você vai ser abençoado. Eu não sei, tem alguém aqui que deseja fazer isso hoje? Levanta a mão aí bem alto onde você está. Levanta a mão bem alto, bem alto. Eu quero que Jesus seja o meu padrão. Amém, querido, amém, querido, amém, amém. Tem várias pessoas. Põe a mão no coração assim, ora comigo assim, fala assim: Senhor Jesus, eu quero viver do teu jeito, não do meu. Eu não consigo porque eu sou pecador, mas me ajuda a viver do jeito que te agrada. Que o teu Espírito me dê condições para fazer isso.
Me enche com a tua presença, conduz os meus passos, me abençoa. No nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém. Você que tomou essa decisão, os pastores vão estar aqui no final do culto. A gente vai cantar uma última música. Se você quiser vir pegar uma oração, receber uma oração, a gente vai entregar aqui uns convites para você participar de um café e tomar. Você vai receber uma oração. Vai ser uma alegria para nós orar com você e te abençoar. Eu quero encerrar o nosso culto e depois a gente vai cantar esse louvor. E você que tomou essa decisão, vem para cá, vem para cá. Já vou pedir para os pastores, os líderes já virem para aqui para frente. E você venha, não vai embora sem receber essa oração, ela é importante. Deus vai abençoar a tua vida. Mas eu quero abençoar todos que estão aqui. Quem está feliz de estar aqui hoje na presença de Deus? Amém? Pai, obrigado pela tua palavra que é boa. O Senhor nos dê graça para pormos ela em prática. Que aquilo que ouvimos, Pai, possa gerar frutos na nossa vida, na nossa história. Que o Senhor abençoe as nossas decisões. Eu quero pedir que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai, para o louvor da Tua glória, assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Que a graça do Senhor te acompanhe. Nós vamos cantar essa última música. Você que levantou a mão, você que quer se tornar membro da igreja, quer participar de uma célula, quer uma oração, vem pra cá, a gente quer abençoar você. Deus abençoe a tua semana. Que você possa honrar os outros e honrar a Deus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Está em teu coração e que cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a tua semana. Que você tenha uma semana linda em nome de Jesus. Se quiser oração, vem aqui. Nós temos prazer de orar, de aconselhar, de ajudar você. Que Deus abençoe a tua vida.